Por que a humanidade sente esse caos hoje? O que está acontecendo conosco? A gente evoluiu ou, na verdade, nós estamos em busca da evolução e não sabemos em que pé estamos? Bem, se eu fosse falar da atualidade agora, eu acho que nós estamos passando por uma involução. Apesar de que nós temos pontos assim específicos que nos mostram um despertar. Em muitos aspectos que nós vemos em pessoas que procuram esses assuntos ou que têm assim um interesse maior por se responder essas questões. Mas, por outro lado, eu vou te falar de uma experiência pessoal. Quando eu comecei essa trajetória, dentro dessa espiritualidade, uns 25 anos, eu encontrava pessoas muito mais preparadas para esse caminho, com muito mais, talvez, sabedoria. E não é só conhecimento, é como aplicar tudo isso, todos esses conhecimentos, essas informações. E eu estava começando, então, para mim, aquilo, né, era realmente pessoas que eram... Nossa, eu aprendi muito com essas pessoas. Hoje em dia, eu vejo totalmente o contrário. Eu encontro muito mais pessoas querendo despertar ou querendo se responder essas perguntas, né, de 1 milhão, e ao mesmo tempo uma certa superficialidade, assim, uma coisa de superfície mesmo, Isso. né, que as pessoas têm. Mas não é culpa de ninguém, simplesmente é uma circunstância. Eu acho que toda a vida, o dia a dia, o cotidiano, as situações que nós passamos, que não podemos deixar de lado, né, como situações políticas, sociais, econômicas, tudo isso acaba de alguma forma tirando talvez um pouco tempo ou espaço mental que uma pessoa possa ter para poder se preocupar desses assuntos. Então, dessa forma, eu vejo como um momento onde se evoluiu culturalmente e talvez eu arriscaria assim também espiritualmente. Quando você falou culturalmente, minha próxima pergunta era essa. Espiritualmente também dá essa sensação? Dá, é uma sensação, posso estar errada, mas dá uma sensação, assim, a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva. Dá uma sensação. Agora, culturalmente é óbvio. A gente evoluiu. Evoluiu. A cultura perdeu muito valor. Perdeu valor e perdeu sentido também. Tem muita coisa que é cultura que não é. E tanta coisa boa que a cultura ao longo dos milênios foi sendo criada que se perdeu. Se perdeu. E eu acho que a cultura é uma base fundamental da espiritualidade. Então, ao se perder essa cultura, fica a ânsia ou fica a conexão, pode ficar, mas essa profundidade, esse embasamento, esse reto pensar, reto viver, tá complicado. Uma pessoa não consegue ser assim. E isso é um grande problema, porque todos os ensinamentos nos levam a ser uma boa pessoa, a pensar nos outros, a amar o próximo. Tudo nos leva a ser comportados, mas, por outro lado, o meio que a gente vive, estou falando em geral, ele não está permitindo isso. Não está permitindo isso. Então, é como se fosse uma contradição muito grande. E como se aumentasse uma ansiedade, um estresse de um indivíduo que realmente quer andar para o caminho, e ao mesmo tempo ele se frustra porque ele quer ser do bem, vamos supor, ou quer ser uma boa pessoa, mas se tu vai ver... Ele se sente sozinho. Ou se sente sozinho, ou não tem de onde pisar. Não tem respaldo. Não tem respaldo, não tem apoio. Não tem apoio. Então, tu tem que entrar nessa selva, um pouco assim, falando, e começar a lidar com situações que te tiram realmente de... Nossa, Karine, você falou algo que eu acho que tem uma resposta que você deve nos dar e que vai, pelo menos a minha ansiedade pelo momento atual deve de assentar bastante. Não dá a sensação de que tudo que nós falamos de espiritualidade viraram bolhas? Poucas pessoas falando aquilo, entendendo, e essas bolhas, uma não conversa com a outra. Então me parece que não só superficial, mas nós também ficamos à mercê do que existe. Ficamos. Essas bolhas, é muito interessante que tu falou, Susi, porque essas bolhas existem em tudo. E assim como nós sempre escutamos que para poder controlar e dominar se dividem as pessoas, dentro da espiritualidade acontece a mesma coisa. Então, em vez de estar todos juntos, não importa se eu acredito em A, ou em B, ou em C, não importa, mas estamos todos com o mesmo propósito. Isso. Então, a gente não se ajuda, as pessoas dificilmente elas
parece que existe como uma ansiedade, não sei, uma falta de coleguismo. Eu falaria assim, uma falta de coleguismo espiritual. Uma coisa assim que, não, tu tá precisando, então vem cá. Não, quanto mais poder passar a perna ou falar mal ou qualquer coisa, é totalmente contraditório. Eu, nesse meio, assim, eu tenho me decepcionado bastante com muitas pessoas, né? Não deixo de trabalhar, obviamente, não deixo de continuar, mas eu tenho visto, sim, uma degradação. A palavra é degradação. É uma palavra boa, eu concordo. E às vezes as pessoas dizem, não, mas agora todo mundo está despertando, que agora as pessoas se interessam, que quanta gente, quantas coisas, falando, mas é superficial. Porque, e vou te falar uma coisa assim que eu sempre falo, a palavra gratidão é muito profunda. É muito profunda. Uma vez eu descobri assim, que tinha se banalizado quando eu estava jantando com um grupo de pessoas, aí uma das pessoas que estava ali pediu um guardanapos para o garçom. O garçom trouxe o guardanapos para a pessoa e ela falou gratidão. E eu falei para ela, aqui você fala obrigada. Isso. Não gratidão. E ela não fez por mal, mas se banalizou. E aí eu, simbolicamente, né, dentro de uma metáfora, eu vi, nossa, como se banalizou tudo isso, né?